Sim, bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Ao nosso webinário, Reiki, uma arte milenar. Eu sou a Marta Góes, sou enfermeira do Hospital de Clínicas, sou reikiana também. E hoje a gente vai ouvir um pouco da história de vocês. Eu vou trazer um apanhado dos estudos científicos, assim, rapidamente, o que é o Reiki. E depois eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês contem como o Reiki entrou na vida de vocês e como é que está sendo o trabalho de vocês com o Reiki. Bom, o Reiki ele foi desenvolvido pelo sensei Mikao Usui no Japão e foi trazido para o Ocidente em 1938. E veio para nós, né, e foi difundido a partir dos anos 80. Ela é uma técnica de imposição de mãos, rei, né? Rei quer dizer presente em todos os lugares, e ki, energia, cura e energia. Não é vinculada a uma religião, apesar do sensei ser budista, ela não é ligada a nenhuma filosofia religiosa. E isso tem favorecido com que o Reiki seja agregado a práticas em vários locais, né? E nos últimos anos, principalmente, grandes hospitais do mundo inteiro têm integrado o Reiki às suas práticas. Uma busca rápida que eu fiz no PubMed, que é uma plataforma de buscas, nós encontramos 2.994 estudos sobre o Reiki, sem delimitação de data. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 1.234 estudos e nos últimos 5 anos, 594 estudos. Esses estudos são de diferentes áreas do conhecimento. Ainda se tem dificuldades pelos desenhos e pela técnica, porque tu necessita de ter pessoas que sejam reikianas, né? Existe a necessidade que exista uma padronização das etapas do Reiki, para que ela possa ser efetivamente comparada. Mas eu trouxe alguns estudos, eu selecionei 7 estudos para diferentes áreas com resultados bem encorajadores. Uma revisão sistemática feita indicou que o Reiki ele é uma possibilidade de melhorar as condições dos pacientes. Necessita ainda, deixa eu só localizar o estudo aqui. Aqui eu achei. Eles identificaram, existem elementos nos estudos que eles identificam para saber se um estudo é robusto, né? E eles identificaram em vários estudos que foram avaliados que o Reiki ele tem condição, e os estudos que foram desenvolvidos provaram que o Reiki é efetivo no alívio de vários sintomas. Um estudo que chamou a atenção é o manejo de recém-nascidos, filhos de mães drogaditas. Essas crianças apresentam síndrome de abstinência e é muito difícil manejar essas crianças com síndrome de abstinência, esses neonatos. E o Reiki foi efetivo na redução dos sintomas de abstinência nos neonatos. Assim como em mulheres que fizeram cesariana, houve uma redução importante na dor. Não houve alteração nos sinais vitais, pressão, pulso, mas a redução da dor foi bem importante. Um outro estudo feito em relação à ansiedade, esses estudos que eu estou trazendo para vocês, principalmente esses 2 últimos, o das pós-cesariana e esse outro estudo que fala de ansiedade, foram um estudo experimental. Eles testaram um grupo de pacientes que receberam Reiki e um outro grupo que recebeu o que a gente chama de uma técnica placebo, que imita os movimentos do Reiki, mas que não é o Reiki. E eles identificaram que houve uma redução importante da ansiedade nos pacientes que receberam Reiki. Como os estudos eles são feitos duplo cego, quer dizer, as pessoas não sabem o que estão recebendo, isso aumenta a fidedignidade do estudo, isso dá robustez ao estudo, porque a pessoa não sabe o que está recebendo. E eles têm utilizado instrumentos para medir tanto a ansiedade, instrumentos que são validados, que são aceitos pela comunidade científica, para dar as respostas, para identificar se esses pacientes tiveram uma redução da ansiedade, uma redução da dor. Então, isso vai nos trazendo também, embora a gente saiba que o Reiki é efetivo, mas para a academia a gente precisa dessas evidências bem comprovadas. Tem uma tese de doutorado que foi feita em São Paulo pelo Dr. Ricardo Monese,
ele fez o mestrado dele com cobaias e depois ele trabalhou com humanos, ele trabalhou com idosos e desenvolveu também um ensaio clínico randomizado, duplo cego. Um grupo recebeu reiki, o outro grupo recebeu uma técnica placebo, e ele identificou, além da redução do nível de ansiedade, da redução do estresse, que era um dos objetivos dele, alteração nos sinais vitais, né? E em algumas respostas imunológicas reduzidas desses pacientes. Redução de alterações psicofisiológicas, o que foi bem significativo. Então, a gente tem uma bagagem que já documenta a efetividade do reiki. E esse número de estudos que eu disse para vocês, claro que muitos deles ainda carecem porque conseguir grandes números é difícil em função da técnica, né? Para tu fazer um ensaio clínico randomizado nos moldes, como são aceitos para a comunidade científica, geralmente vão ter 5.000 participantes. É muito complicado tu aplicar uma técnica dessa em 5.000 pessoas ao mesmo tempo, né? Mas a gente já tem tido estudos com 100, 100 e poucas pessoas, o que é um número bem razoável, que dá robustez para o estudo. Que na comunidade científica, o que eles querem compreender, quanto mais pessoas forem testadas, mais efetiva é a técnica, mais comprovada a efetividade da técnica. Mas tem estudos feitos já com grupos de estudantes na redução do estresse e da ansiedade, com grupos bem grandes de pessoas, que já se identifica essa efetividade do reiki. Então, trazendo essa introdução sobre a importância e a efetividade da prática e como ela está sendo pesquisada, eu vou passar a palavra para vocês. Eu vou primeiramente agradecer a participação do Eduardo Cambuim, da Cássia Bagatini, da Indara Carmanin, da Marilane Silva e da Tereza, que não pôde estar conosco, a Tereza Ravaschi, por um problema de acesso tecnológico. Nesses tempos que nós estamos vivendo vários desafios, dentre eles acessar, né, do ponto de vista tecnológico. Mas a gente agradece a participação dela, gostaríamos muito que ela pudesse estar conosco, mas não foi possível. Então, eu passo a palavra para o Eduardo, vou seguindo a ordem das imagens que aparecem para mim, para falar da experiência dele. Bom, a gente tem eu trabalho num grupo de reiki, né, que é o grupo Reiki no Parque, a gente tem 15 anos aplicando reiki na comunidade em geral. A gente aplica reiki todo sábado de manhã, a gente tem uma sede ali na frente do HPS, né, então a gente vê isso que os experimentos testam, a gente acaba vendo no nosso dia a dia o resultado, né, claro que não é um estudo, mas a gente recebe feedbacks assim que só a pessoa sentindo aquilo mesmo para ela poder reportar aquilo para a gente, sabe? Não é nem uma questão, às vezes, psicológica. Então, até tem uma menina que ela vai fazer a tese dela de mestrado, ela entrou em contato com a gente para utilizar as pessoas que a gente aplica reiki para ela acompanhar e medir esses estudos, né? Então, eu fico até feliz quando eu vejo que tem estudos em relação a isso, porque só a gente vendo que funciona, a gente sabe, mas para convencer, às vezes, a comunidade médica ou o resto das pessoas, fica complicado, fica a nossa experiência contra a racionalidade, às vezes, das outras pessoas, né? Então, eu achei isso super legal e acho que a gente devia divulgar mais isso, assim, para ganhar cada vez mais espaço, né? E o reiki, no caso, eu entrei no reiki porque teve uma época da minha vida que eu resolvi entrar em contato mais com essa parte espiritual e dar um sentido da minha vida. Eu só vivia para trabalhar e comprar um monte de coisas. E aí eu tive um conselho, que é um conselho que eu tive, e até aconselho as pessoas nesse sentido, porque quando eu quis entrar na espiritualidade, eu li muito sobre muitas coisas. E acabou que ficou muito teórico. Isso funciona assim, isso é assado. Quando eu fiz o reiki mudou a minha maneira de pensar, porque o reiki, ele é uma mudança energética da própria pessoa, né? O reiki, ele não é uma teoria que tu vai aprender, eu vou fazer um curso, vou ler um livro, eu sou reikiano. O reiki, ele é uma sintonização energética. Então, a partir do momento que eu fiz o curso, obviamente, e recebi essa sintonização, essa mudança energética me fez eu mesmo experienciar muitas coisas
que eu até tinha lido na teoria antes e para mim era uma coisa muito vaga, né? Então o Reiki nesse sentido me proporcionou na prática ver e sentir muitas coisas assim, né? E até uma das coisas que a gente vê bastante lá no grupo, porque a gente dá curso também, e até já que o evento é em relação com o pessoal da enfermagem, né? Essa questão da energia, assim, que quem trabalha com o público, em geral, ainda mais o pessoal da enfermagem, que trabalha com o pessoal que está doente, está com uma baixa energia, né? Quando a gente tem o reiki, a gente fez o curso, independente da gente transmitir o reiki formalmente com a imposição de mãos, a gente sente que quando a gente trabalha com esse público, a gente não está tão esgotado no final do dia, porque não é a nossa energia que está sendo sugada, né, puxada, vamos dizer assim. Então já aí entra a energia do reiki. Então são nessas coisas que a gente vai vendo o reiki atuar no nosso dia a dia, né, e que dão pra gente, acaba sendo uma comprovação que os estudos comprovam depois em estudos a gente vê na prática no dia a dia, né. Mas lá no grupo a gente vê muitos feedbacks assim, de pessoal com depressão, vai muitas vezes por indicação de psicólogos, né, e ajuda muito no tratamento. E às vezes são pessoas que não teriam acesso ao reiki de uma outra forma, assim, né? Então a gente vê isso tanto em questões físicas de dor, gente que sente muita dor nas costas, assim, vai lá no reiki e vai todo sábado porque mantém um tratamento, assim. Então nós lá no grupo a gente vê isso acontecendo na prática, assim. Quanto tempo o grupo Reiki no Parque atua, Eduardo? O grupo ele tem 17 anos já atuando em Porto Alegre. Ele começou foi por ideia e sugestão de um mestre de Reiki, que ele era alemão, e há uns 20 anos atrás, mais ou menos, o Reiki era bem menos conhecido, né? Então, como não existia muito, o Reiki era desconhecido aqui, esse mestre iniciou algumas pessoas, dentre elas a Maria Lucy e a Maria de Marco, que são as fundadoras do nosso grupo, né? E ele comentou que ele estava fazendo uma espécie de tour pelo Brasil, e ele estava em Brasília antes de vir para Porto Alegre. E ele comentou com as meninas que disse, olha, lá em Brasília, o pessoal que fazia o curso de Reiki, ele não tinha onde aplicar. A pessoa é reikiana, mas ela não trabalha com isso, né? Não tem, vai aplicar nos familiares e acaba não tendo como praticar. Aí ele deu a ideia. Ele falou, olha, lá em Brasília existe o Reiki na praça. As pessoas se reúnem numa praça, quem está ali convidam para receber Reiki e vão aplicando nas pessoas. Aí as duas compraram a ideia, né, adoraram, e resolveram fazer o Reiki na praça em Porto Alegre. O lugar que elas conseguiram foi o Parque da Redenção, ali no Orquidário. Então, a partir dali, elas começaram a aplicar Reiki no Orquidário. Por isso que ficou o grupo Reiki no Parque, porque é no Parque da Redenção. Né? Então, a partir dali, com o sucesso do grupo, né, o pessoal começou a gostar e procurar. Também a prefeitura mudou a diretoria e não deixaram mais aplicar no parque. O pessoal foi para a Casa da Pequena Criança. E aí começou a aplicar reiki lá, não só no público externo, como nas crianças lá também. Depois de um tempo, saímos de lá e agora a gente atende numa sala que é da Mari, que é a nossa coordenadora, que ela é terapeuta holística, ela faz massagem e tudo, e disponibiliza para o grupo toda essa sala todo sábado de manhã e quando a gente precisar para aplicar reiki nas pessoas. Então hoje a gente está ali na frente do HPS, né, na sala da Mari, e a gente atende em torno de umas 25 pessoas todo sábado e a gente está pensando em ampliar, porque a demanda existe, né? Então tá bem legal porque acaba divulgando reiki para quem não tem acesso, não tem dinheiro, às vezes uma sessão de reiki não é muito barato, né? E muita gente vai para experimentar e acaba vendo que é bom e acaba continuando. Então, basicamente esse é o nosso trabalho, é divulgar o reiki, permitir o acesso gratuito para as pessoas, né? E também dar um espaço para quem é reikiano poder praticar o reiki, porque a gente faz o curso e o que se faz com isso, né, quando não se trabalha. Então, essa é a nossa missão por enquanto, né? Muito bem, muito bacana a experiência de vocês, né?
E é fundamental no reiki a prática, até para poder evoluir, né? Porque o reiki, tu tem a formação dele, né? E tu precisa praticar para poder te preparar. E uma coisa importante em relação ao reiki que eu não comentei, que é o auto-reiki, né? Que o reikiano aprende, né? E isso é um processo que é importante para o equilíbrio de todos nós, né? Que é um dos objetivos do reiki. Eu vou passar para a Indara, então, para contar um pouco da experiência dela. Obrigada, Eduardo. Continuamos, podemos conversar mais adiante. Claro. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, do Espaço da Alma, qual sou colaboradora e admiradora, né, do espaço. Gratidão, Luciana, Marta, Márcia, que me convidaram, né, para estar aqui. E, bom, a espiritualidade, ela entrou na minha vida desde a adolescência. Estou sempre em busca, né, da verdade sobre todos os aspectos da espiritualidade. E o Reiki, ele começou a fazer parte da minha vida desde 2009, né? Eu comecei a trabalhar numa casa onde ofereciam palestra, Reiki, cirurgia espiritual. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, energização também, quando eu comecei a trabalhar nessa casa, que não é de nenhuma religião específica, né, eles seguem os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, eu me interessei pelo Reiki, né, e comecei, então, a fazer os cursos, né, e aí fui até o nível 3, por enquanto, e desde então eu nunca mais parei de praticar. Acho que é uma energia maravilhosa, porque como é uma energia que passa pela gente, a gente recebe também, a gente não somente dá, né? No momento que a gente está transmitindo o Reiki, a gente está recebendo também essa energia de cura. Uma energia que trabalha muito com os chakras, né? E que a gente precisa estar com os chakras todos equilibrados, harmonizados, né, porque tem toda a questão de que a partir dos chakras a gente pode estar bem na nossa vida, né, se eles estão equilibrados, ou pode estar desenvolvendo algum desequilíbrio que vai acabar afetando o corpo físico, né. Os chakras, a gente sabe que, não vou dar uma aula de chakras aqui, né, mas eles não estão no corpo físico, né, um corpo que alguns chamam de perispírito, outros chamam, enfim, né, tem vários nomes para um outro corpo onde se localizam os chakras. E por isso até que o Reiki, ele pode ser aplicado tocando no físico da pessoa, ou simplesmente passando através desse corpo, né, onde se localizam os chakras. E então, a partir de todo esse trabalho com o Reiki, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ter um grupo, né, que eu pudesse coordenar, até porque, assim, eu comecei a sentir o chamado depois de trabalhar vários anos, né, nessa outra casa de espiritualidade. Eu comecei a sentir um chamado, assim, que eu tinha que montar um outro grupo, ampliar, né, essa possibilidade. Então, nós fizemos aqui eu esqueci de dizer que eu trabalho aqui no Hospital de Clínicas, né, na COMEX, Comissão de Medicamentos Excepcionais, e atualmente eu faço parte da diretoria da ASCLIN, a Associação do Pessoal do Hospital de Clínicas. Então, na diretoria da ASCLIN, nós ouvimos vários sócios, e também a diretoria, quando eu entrei, era a Marilene na presidência, a Alane na vice-presidência, e elas fecharam, né, então, com um pedido de alguns sócios, e também
pedia, né, que a gente abrisse um espaço holístico. E hoje, então, a gente tem esse espaço físico lá dentro do Parque Social, que é o ILMA. ILMA é uma sigla que quer dizer Interiorização, Luz, Movimento e Alma, que é um espaço onde tem os terapeutas, né, que oferecem, além de Reiki, outras terapias, massoterapia também. Tem uma sala onde acontece yoga, balé, né, então esse é o movimento também, né, da sigla, e uma que são movimentos que também fazem parte, né, dessa necessidade de transcender, né, e então ali a gente criou um grupo, que é o Caminhos da Luz. O Caminhos da Luz oferece gratuitamente energização, Reiki e Renemei, que é uma outra terapia, né? Então, a gente ali atende nas segundas e nos sábados, mas neste momento a gente está tendo que fazer Reiki à distância, né? Porque, como sabem, né, a gente está nessa situação do coronavírus, infelizmente, mas quem quiser participar, a gente tem um grupo no Facebook, que é o Caminhos da Luz, né, é só pedir para entrar no grupo, a gente aceita, todo mundo entra lá, e a gente coloca lá as postagens, então, falando que vai ter Reiki à distância, e as pessoas se inscrevem ali, e o grupo todo se reúne e faz esse envio de Reiki à distância. Então, o Reiki, além de ter essa questão energética que a gente trabalha com a pessoa física, tem essa possibilidade maravilhosa da gente poder trabalhar à distância, né, também. Então, existem alguns símbolos que a gente aplica, que é o Honshaze Shonen, a gente aplica para abrir o canal de comunicação, né, com aquela pessoa que vai receber. Tu pode abrir para uma pessoa, tu pode abrir para um grupo, né, o Honshaze Shonen, ele pode ser utilizado individual ou para um grupo de pessoas, e a partir dali tu começa a enviar. Então tem sido uma experiência maravilhosa, porque na verdade eu até então não tinha trabalhado muito essa questão do Reiki à distância, né, essa situação trágica do coronavírus tem um lado bom, né, que está nos ensinando várias coisas, inclusive a prática do Reiki à distância, que é uma coisa que eu pretendo deixar para sempre também, lá no grupo, porque às vezes as pessoas não conseguem ir no horário que a gente oferece, o atendimento não conseguem ir no espaço físico, então nós vamos deixar essa possibilidade para sempre agora, que antes não tinha. E é maravilhoso, porque a gente sente muito também, a gente sente muita energia, as mãos chegam a ficar assim, né, como se estivesse prendendo fogo de tão quente, sabe? Quando está passando aquela energia, a gente está enviando para as pessoas, é maravilhoso. E a gente tem tido, então, um retorno muito bom também, as pessoas dizendo que conseguem dormir melhor, né? Então, que estão reduzindo a ansiedade delas, elas estão conseguindo melhorar o dia a dia, que, né, para muitos está muito complicado nesse momento, e eu só tenho a agradecer, né, toda essa energia de equilíbrio que é maravilhosa, que é o Reiki. É isso, muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu quero reforçar que na intranet, no finalzinho ali onde está a divulgação dos webinários, existe um link para acessar e ser incluído na lista do Reiki, né? Além do Facebook, da página do Facebook. Isso. Esse acesso está disponível para quem tiver interesse. Inclusive, hoje nós vamos enviar no horário das 18 às 18h30. Hoje é o dia que o nosso grupo envia Reiki. Sara e Eduardo, a gente vai encaminhar
Sim. Passa pra gente que a gente envia lá no grupo também, pode deixar. Obrigado. Uma coisa só que eu queria explicar em relação ao reiki à distância, que eu até escrevi lá no grupo, né, porque começou a surgir essas dúvidas. O que é necessário, né, para o reiki à distância? É só a pessoa tentar se conectar com a gente, como, né? Lembra, naquele horário, às 18 horas, por exemplo, a gente vai começar. Então, se não puder parar, está trabalhando, por exemplo, né, pelo menos lembra naquele horário ali, respira fundo e se abre para receber, sabe? Se a pessoa estiver em casa, a gente orienta que o melhor é que, se puder, parar ali das 18 às 18h30, uns 15 minutos, fazer tipo uma meditação, ficar em silêncio, pode botar uma musiquinha relaxante e fica ali, então, aberto para receber. Quando quiser colocar nome de outras pessoas, essas pessoas é importante que elas saibam, né, e que elas autorizem a receber, elas têm que querer receber, né, porque a gente não pode estar invadindo o livre-arbítrio das pessoas, né, então, só essas orientações, assim, que é importante quando a gente está lidando com o reiki à distância. Tá? Obrigada. Mari, agora é contigo. Está me ouvindo? Abre o teu microfone, por favor, para a gente poder te ouvir. Sim. Conta para nós a tua história. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de participar desse convite feito pelo Espaço da Alma através da Lu, da Márcia e da Marta, né, e todo mundo que está participando. Então, a minha história de reiki não é muito diferente do pessoal que já compartilhou, né, as experiências, mas para mim é algo muito sagrado, né? Meu contato com o reiki, minha harmonização primeira foi feita em 2001, depois o nível 2 em 2002 e depois em 2003 o terceiro nível A. E de lá para cá eu vejo assim quanta coisa mudou, né, na minha vida e o quanto contribuiu para a minha evolução espiritual nesse caminho ao qual eu escolhi. Em 2006 eu vi a necessidade de começar a alugar alguns espaços para poder fazer reiki, né? E até foi o Jorge, meu marido, né, que já faleceu. Ele foi um grande incentivador, porque eu tive algumas experiências de atender algumas pessoas em casa. E quando eu vi aquilo começou a crescer. Daí o Jorge disse para mim, olha, eu acho que está na hora de tu começar a procurar um lugar. E daí começou a experiência mais forte, isso que foi em 2006. Percorri alguns lugares, alguns espaços, onde as pessoas procuravam muito para ajuda por fobias, síndrome do pânico, depressão, né? Eu me lembro assim de algumas experiências fortes de algumas mulheres que tinham alguns problemas que não conseguiam engravidar. E recordo até de uma situação de uma que verbalizou, olha, eu vim aqui, mas eu nem sei por que eu vim aqui. Porque eu já fiz de tudo, porque eu quero muito ter um filho e eu não consigo. Mas eu quero te dizer que eu não acredito. E aí eu disse para ela, tu não precisa acreditar. Mas que bom que tu veio. E aí começou a fazer o tratamento, né? A gente tinha um encontro uma vez na semana. E graças a Deus hoje, né, ela tem uma menina. E eu sou muito grata, assim, por essas experiências que nos fortalecem, que fazem com que a gente acredite cada vez mais na energia do reiki. Como algumas pessoas sabem, né, eu sou da área da enfermagem, quer dizer, me aposentei pelo Clínicas, mas iniciei a minha caminhada na enfermagem no Hospital da Criança Santo Antônio. E lá, quando eu saí, foi 2005, 2005 iniciei no Clínicas,
a gente já estava pontuando algumas coisas para ter reiki lá. Mas daí a gente conversou, fizemos algumas conversações lá. E daí, na época, queriam que eu fizesse o reiki através da associação, né? E os funcionários teriam que pagar. E eu me coloquei, eu disse a eles que achava que eu não concordava, né, com a função de cobrar um valor. E aí acabou não tendo esse trabalho, mas depois, para minha surpresa, quando eu já estava vinculada ao Clínicas, né, ao Espaço da Alma, em 2010, eu tive o contato da enfermeira Mayra, né, ao qual verbalizou que ela e a Lana, o pessoal havia conversado, ao qual sou muito grata à Lana e à enfermeira Mayra por terem aberto o espaço, né, lá no Hospital da Criança Santo Antônio para poder fazer um trabalho. E daí nós iniciamos. Em 2010, iniciou o trabalho uma vez no mês. Eu e outros terapeutas reikianos iniciamos a caminhada dentro do Hospital da Criança Santo Antônio. E foi uma experiência maravilhosa, era um dia sagrado, né? Era colocado na intranet, tal dia, tal horário. A gente, nesse dia, algumas vezes era pela manhã, outras vezes era tarde, para poder ter acesso ao maior número de funcionários possível, né? E era maravilhoso, as pessoas guardavam aquele momento com muita gratidão e verbalizavam muitas coisas, né? Foi uma experiência muito incrível. Eu não me lembro se foi em 2013 ou 2014, que daí eu pedi ajuda da Márcia Jacobson, que também, né, na época ela era minha professora no curso de naturopatia, e eu sabia que ela tinha, né, acesso a muitos terapeutas. E eu pedi ajuda para ela, e foram 3 meses daí, assim, que eu me lembro que naquele saguão, lá na entrada principal do Hospital da Criança Santo Antônio, eram muitas pessoas. Que daí ela trouxe, né, shiatsu, aurículo, reflexo. Então, era aquele dia para que todos os funcionários usufruíssem de todas as terapias. E foi muito bom. Só que depois houve o rompimento dessa parceria, por um motivo que não vem ao caso agora, né? Mas aí foi retirado, né, aquela equipe ao qual ela nos trouxe, mas nós continuamos, né? O pessoal do Reiki continuou como era feito já desde 2010. Aí meu esposo adoeceu em 2016, 2017 ele faleceu, 2018 a gente retornou com o trabalho, né? Eu saí nessa época que o Jorge fez tratamento para leucemia, mas os terapeutas estavam lá, né? A parceria estava lá contribuindo para que esse trabalho desse continuidade. E muitas vezes eu também, naquele dia que eu sabia que estava tendo trabalho lá, eu ia também lá receber dos terapeutas, porque aquilo me fortalecia muito. E esse trabalho também ajudou muito o meu marido, né, num tratamento longo para leucemia de 8 meses. E os terapeutas iam até o quarto do Jorge, no Santa Rita, para atendê-lo, a pedido dele. Foi uma conversação com a equipe médica, né, a doutora Elisa Fraga, ela consentiu a hemato para que isso acontecesse. E muitas coisas foram agregadas no tratamento do Jorge. E eu sou muito grata por isso também. Então eu vejo que o reiki, ele é realmente um caminho a ser percorrido, né? Existe um mestre que é capacitado para nos abrir esse canal, mas que todos nós podemos realizar esse trabalho. Todos em potencial, independente de qualquer coisa. Essa energia, essa conexão que é feita, né, com a energia cósmica universal, respeitando a energia vital de cada um de nós, isso é muito sagrado. E eu vejo que hoje isso acabou se perdendo muito, já há bastante tempo, né? Então não é por acaso que essa terapia ela iniciou, né, no Oriente, vem para o Ocidente, que tem uma força tão grande para as pessoas que realmente acreditam que isso pode acontecer. Mas o que realmente fortalece é a caminhada de cada um. Independente de curso, independente da capacitação, o que vai te fortalecer é esse trabalho que precisa ser realizado e que venha ao conhecimento das pessoas.
E eu digo mais, eu digo que o reiki, ele tem, né, ele é uma ferramenta ao qual as pessoas podem, com o tempo, descortinar várias coisas, várias aptidões, seus dons, ele tem força para isso, e eu vejo isso no decorrer desse tempo, dessa caminhada com o reiki. As pessoas vão se encontrando, as pessoas vão encontrando N maneiras de conseguir ser mais felizes, porque a felicidade ela não é constante, né? Esse plano ele é um plano de alegrias, de tristezas, de desafios, mas é assim que a gente se fortalece, é assim que a gente aprende para a nossa evolução espiritual. E o Reiki faz isso com a gente. Então, por isso, ele deve realmente, eu vejo assim que o papel do reikiano é compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. E cada um saber realmente o que é, o que pode agregar, né? Independente da religião, de crença, porque Reiki não é uma religião. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com N pessoas, né? Testemunhas de Jeová, pessoas afro-umbandistas, pessoas espíritas, todas as religiões. As pessoas vêm à procura, né? E por vezes vêm até meio desconfiada. E aí entra o nosso papel, realmente de falar o que a energia é uma energia ancestral através de posição de mãos que não tem absolutamente nada a ver com a religião. As pessoas precisam sentir acima de tudo. Por isso que muitas vezes quando as pessoas perguntam, né, mas o que é Reiki? Daí eu digo que é um trabalho com imposição de mãos, mas eu digo, mas acima de tudo tu precisa sentir, porque a diferença da experiência para cada um tem uma percepção diferente do que é aquilo ali, mas as pessoas realmente precisam sentir. E quanto a esse trabalho, principalmente nesse período, né, de turbulência na área da enfermagem, eu acho que isso tem que ser despertado cada vez mais. Eu acho que os profissionais da saúde, eles precisam se dedicar. A gente já sabe que hoje tem, né, as práticas integrativas e complementares da saúde, que está agregando muito e tem um caminho ainda para ser percorrido, porque ainda existe muita resistência, mas as coisas estão acontecendo, né? Eu fiquei muito feliz no ano passado, final do ano passado, quando eu participei no Conselho Regional de Medicina, que teve até alguns professores aí do Clínicas que estava, o professor Manuel Trindade, o seu filho como presidente, né, do Conselho Regional, o doutor Emanuel, alguns profissionais que lá eu encontrei palestrando e falando sobre a necessidade de, no meio acadêmico, né, da medicina, ser falado sobre a espiritualidade, para que isso seja agregado. E ali eu fiquei realmente pensando, meu Deus, quanta coisa tem para ser feita, porque na enfermagem isso já é visto. A enfermagem, ela tem essa linha diferente, né, assim, de ver do todo, porque é preciso. As experiências que a gente tem na área da enfermagem faz com que desperte ainda mais a necessidade de tu conhecer o algo a mais, porque esse é o nosso papel. É a gente que conversa com o paciente, é a gente que recebe aquele paciente, é a gente que convive com a equipe médica, é a gente que convive com os familiares, cada um com a sua história, histórias diferentes, né? Crenças diferentes, tudo diferente. Então, a postura do profissional da saúde, realmente, ela é diferenciada. E o reiki, ele pode proporcionar, porque eu digo que ele faz a grande expansão de consciência. E eu acho que essa é a grande magia, o grande segredo, né? Porque, às vezes, assim, o que seria um problemão, com a expansão que o reiki te traz, te conectando com essa energia do todo, vai fazer com que seja um probleminha, né? E a gente precisa acreditar que existe algo a mais, né? Além dessa parte física. O reiki trabalha com o físico, o emocional, o espiritual, o mental. Cada chakra corresponde, né, para aquele centro energético. E eu fico pensando, meu Deus, que maravilhoso é quando tu sabe determinada patologia, determinada doença, enfermidade que está relacionada com aquele chakra, né,
com aquele ponto de energia, o meridiano ali que está relacionado com determinada patologia e que tu pode te ajudar, porque o reiki ele não vai tratar a doença, ele vai tratar a imunidade, toda a parte emocional, né, daquela pessoa. Então isso é maravilhoso e isso realmente vai fazer com que a pessoa tenha muito mais condições, sabe, para diminuir os efeitos colaterais das medicações e de fortalecer a sua imunidade, porque nós somos o todo. Nada anda separado. Tudo a gente sabe que inicia, né, nas emoções, nos sentimentos que a gente sente. Hoje tu tá bem, de repente tem alguma notícia, tu já vai ficar, né, perturbado, e assim é o tempo todo, é o desafio do dia a dia. E por isso que eu digo, os princípios do Reiki, ele é tão difícil quanto os 10 mandamentos, né? Porque não é fácil tu ter que lembrar sempre de não ter raiva, de contar com as tuas bênçãos, de fazer teu trabalho honestamente, de ser gentil com as pessoas, né? Então, as coisas, assim, por vezes é um grande desafio pela vida, da maneira que ela é estressante, a gente sempre correndo muito atrás das coisas, né? Eu vejo que as pessoas se perdem um pouco, assim, na busca constante das coisas materiais, né? Que são necessárias, não estou dizendo que não é necessário, mas não é tudo. A gente sabe que a gente precisa dessa conexão com a natureza, né? Com os elementos da natureza, a água, a terra, o ar, o éter, a gente precisa do sol no mínimo 20 minutos por dia. A gente precisa fazer a nossa limpeza da mente, né? Não é só a limpeza do corpo. A gente faz, né, os hábitos de higiene, toma banho, faz tudo que tem que fazer, mas a nossa higiene mental, ela também é necessária. E o Reiki, eu considero realmente como respeito e adoro todas as terapias, procuro saber um pouco de cada, né? Mas o diferencial do Reiki é esse trabalho que nem a Indara falou, o Eduardo, né? De tu poder fazer essa conexão com as pessoas, de poder proporcionar, inclusive, o Reiki à distância, nada impede. É lógico que quando se atende em um lugar apropriado, né? Mas não tu pode, por exemplo, receber uma ligação, tem uma pessoa que está precisando de algum atendimento com urgência, eu posso fazer. Aonde eu estiver fazendo a conexão, eu posso fazer esse trabalho à distância, né? O trabalho de cura planetária, o trabalho de cura para grandes catástrofes, né, atendendo as pessoas, esse próprio tempo que a gente está vivendo de pandemia, nós podemos contribuir muito através das vibrações, né, energias que a gente pode emanar, energias radiofônicas através do Reiki para o planeta e para toda a humanidade. Então esse é o nosso papel. Se todos nós pudermos descortinar, né, esse grande presente que o Reiki oferece para a humanidade, isso vai ser bom demais, poder entender que a gente faz parte do todo e que a gente precisa, sim, estar conectado com os elementos da natureza e usufruir dessa energia cósmica universal, porque é isso que vai revitalizar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Eu acho que é isso. Acho até que eu falei muito, mas é muito bom falar sobre Reiki. Eu amo fazer esse trabalho, né? E vejo o quanto pode contribuir isso com a medicina, com a ciência, conforme já está sendo feito, e acho que ainda existe um longo caminho. As pesquisas precisam ser realizadas, né? Muito mais vinculadas, as pessoas vão ser muito favorecidas a partir do momento que as instituições de saúde poder oferecer cada vez mais termos de pesquisa relacionado com as doenças, as enfermidades que acontecem. Isso vai ser cura, com certeza. Gratidão pelo convite, gratidão a cada um de vocês, e eu desejo um bom trabalho aí para que possa realmente esse evento favorecer, que as pessoas possam usufruir e acreditar
que muita coisa pode ser feita. Obrigada, gratidão. Obrigada, Eduardo, Indara, Marilane. Eu queria aproveitar que a gente está aqui reunido e fazer pergunta para vocês, tá? A Mari acabou de falar assim, o quanto seria importante. A gente aqui há alguns anos trabalha com o evento do Espaço da Alma, que tem se repetido mais vezes ao ano, mas também a gente espera, como nós somos um hospital que também tem uma cultura forte de pesquisa, nós pensamos que seria bem importante nós, juntos, nesse momento, começarmos a pensar e planejar pesquisa aqui dentro do hospital, né? Então, esse evento que está sendo transmitido online pode ser uma possibilidade. A gente sabe que outras instituições já têm instituições bem conceituadas no Brasil e que são referência para nós aqui no Clínicas, como o Hospital Sírio-Libanês. Eles têm um núcleo de cuidados integrativos que disponibiliza práticas integrativas para os pacientes e para os profissionais, né? Entre elas está o Reiki, né? A gente pode entrar no site lá e ver. Então, eles agora desenvolveram uma especialização em cuidados integrativos, assim como no Einstein também. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente está percorrendo aqui no Clínicas, né? E a Márcia também complementou aqui, acho que ficou meio baixo o som, que o Hospital Divina Providência também desenvolve aqui em Porto Alegre, né? E tem na saúde ocupacional, né, há alguns anos. Então, essa é uma caminhada que a gente pretende. Então, a gente deixa aqui também registrado para os colegas que estão no hospital e também para quem está na gestão, né? Foi excelente a criação do Espaço Ilma, aqui na associação dos funcionários aqui tão próximo. A Associação dos Enfermeiros também teve um tempo que dedicou práticas integrativas, mas a gente gostaria realmente que isso fosse uma prática que ampliasse e fosse possibilitada também para quem está dentro da instituição. Por exemplo, vocês falaram muito sobre essa questão do trabalho energético que o Reiki oferece e o quanto isso é importante para os pacientes, os familiares e para os profissionais que aqui atuam, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa proposição de pesquisa, se no futuro a gente poderia planejar algo em conjunto. Da minha parte, né, eu sou totalmente a favor, né, também trabalho na área de pesquisa aqui no Hospital de Clínicas, e inclusive quando a gente abriu o espaço Ilma e começou a ter um espaço para a prática do Reiki, eu até já falei, né, acho que eu falei lá no grupo até do Neise, que, bom, temos agora um espaço onde nós podemos fazer pesquisa também, né, mas eu gostaria realmente, assim, que tivesse um espaço dentro do nosso Hospital de Clínicas, um espaço da alma, né, pode realmente continuar sendo esse nome, mas que ele fosse um espaço físico, uma sala com algumas macas, que a gente pudesse, através de voluntariados, estar oferecendo essa prática e fazer a pesquisa aqui dentro mesmo da nossa instituição, principalmente com os nossos trabalhadores, óbvio, né, com o pessoal que trabalha no clínicas, mas também incluindo os pacientes que também podem se beneficiar muito, os pacientes, os familiares dos pacientes que também precisam, né, os cuidadores que também precisam dessa energia para se fortalecerem, para poderem cuidar melhor, né, das pessoas. Eu sou totalmente a favor. Abre o microfone, Eduardo. Aí, agora sim.
Não, e até realmente quando tu começou a falar em começar a pesquisar aí, abrir um espaço de pesquisa no hospital, na minha cabeça já veio assim, olha, a gente do grupo pode contribuir, quer contribuir, porque, como eu te falei, a gente atende cerca de umas 900 pessoas por ano, né? Então é um volume considerável. E a gente acaba vendo muita coisa acontecer e resultado positivo, só que a gente não tem como medir, mensurar, e são coisas pontuais em várias áreas. Então, poder contribuir com um estudo com vocês aí, né, tanto em termos de suporte, vamos dizer, técnico do reiki teórico, que a gente pratica o reiki, né, a gente vê o reiki na prática, não é uma coisa tanto de livro, a gente aplica no dia a dia, cada paciente, eu digo paciente, né, mas cada pessoa é uma aplicação diferente, é uma energia que se sente, então a gente vai somando isso ao longo do tempo, a gente acaba tendo uma bagagem, eu digo a gente, os nossos voluntários, né? Então a gente pode contribuir sim e quer, tanto em questão de troca de experiências, né, em relação a que rumo tomar, e até em suporte de tudo, tanto até em, vamos dizer, em treinamento, porque a gente dá cursos lá e, enfim, pode também fazer isso numa questão de dar um apoio, um suporte, tanto do reiki quanto da prática. Então pode contar com a gente que a gente está disponível, porque precisar a gente ajuda. Aí, além que a gente tem terapeutas lá, que além de ser voluntários, trabalham com o reiki também e outras técnicas. Então, assim, bagagem tem bastante lá e é subaproveitada no grupo, né? Se puder contribuir com vocês, eu tenho certeza que a gente vai fazer o que puder. E uma coisa importante, que alguns estudos indicam que essa é uma das limitações, que é conseguir pessoas que pratiquem o reiki, né? Claro, essas pesquisas que eu trouxe, com exceção da do Dr. Ricardo Monesi, que foi feita em São Paulo, são todas no exterior. Embora o reiki tenha se difundido, mas em muitos países é difícil ainda se conseguir reikianos para que executem a prática. Para fazer o controle, o placebo, até se pode conseguir, mas é reduzido o número de reikianos, né? Como a gente é abençoado de ter tantas pessoas disponíveis assim tão perto, porque isso é super importante para desenhar bem o estudo, né? Pessoas que tenham a prática do reiki. Uma coisa que a Mari destacou, o equilíbrio que o reiki proporciona, e a gente sabe pela psiconeuroimunologia que muitas alterações bioquímicas levam a desequilíbrios importantes, né? E que propiciam o surgimento de doenças. Então, hoje o conhecimento já avançou nesse sentido, de que a liberação do cortisol provocada pelo estresse vai fazer uma série de alterações que podem levar, inclusive, a alterações de coagulação, né? A depressão é uma doença que aumenta o tempo de coagulação, predispõe a ataques cardíacos, né? E a outros problemas vasculares, né? Então, o reiki, ela é uma terapia de imposição de mãos que proporciona um equilíbrio que pode ajudar a reduzir os danos, né? À medida em que pode reduzir o estresse e a ansiedade, que são fatores extremamente danosos para as respostas bioquímicas no organismo. A gente já avançou nesse conhecimento, né? Embora a gente ainda não tenha documentado isso em relação ao reiki, os estudos ainda falam mais de ansiedade, mas à medida que a gente for caminhando, a gente vai poder medir o perfil histoquímico, enfim, para ver a influência, né? Posso fazer uma complementação? O primeiro estudo do professor Ricardo Monesi, embora uma amostra pequena, né, e em laboratório, ele testou a imposição de mãos em um grupo placebo de camundongos, né, e a imposição com os terapeutas reikianos. E no grupo testado com o reiki, ele mediu, né, fatores imunitários. Então, ele teve uma evidência, embora foi um estudo pequeno, e por isso que precisa que outros profissionais desenvolvam continuidade. Ele percebeu, né, nesse estudo, um aumento, né, das células de defesa, né, as NKs, nesse estudo. Então, tá aí um universo tão grande aí, mas é importante a gente lançar esses desafios de pesquisa dentro da nossa instituição, que tem uma cultura bastante forte de pesquisa e pesquisas de alta qualidade, da gente realmente ampliar o olhar para outras dimensões que são importantes do humano, né?
eu queria trazer também a experiência que a gente está tendo aqui no Espaço da Alma. Porque nesses 14 anos, muitas pessoas que foram receber o Reiki não tinham nem ideia do que era. E aí, quando a gente, os terapeutas, começam a escutar, ou nós olhando as avaliações, o depoimento dessas pessoas, como? Porque aqui na verdade, a gente faz a prática do Reiki em 15 minutos, não um convencional. Como que em 15 minutos eu estou assim e saio completamente diferente? Então, quem começou a sentir a diferença foi a própria equipe profissional. Tanto que quando tem agendado o Reiki no Espaço da Alma, nos diferentes lugares, o problema não são as pessoas que vêm sim, que a gente tem que ter terapeuta para dar conta do recado. Porque, e muitas vezes, aí quem são os parceiros, a Mari é uma, muitas vezes eu disse, meu Deus, não vamos dar conta, é muita gente. Mas a sensação de êxito das pessoas entrarem e a saída delas daquele lugar, mas o que foi que aconteceu? Então, essas pequenas doses homeopáticas, elas fazem uma diferença tão grande que hoje é muito claro o que é o Espaço da Alma para a maioria dos funcionários do Hospital de Clínicas. É um espaço que a gente recebe algo, né? Então, o Reiki foi sempre um dos grandes parceiros neste movimento e eu também estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com esse grupo aí super forte. E a gente quer propor para vocês uma foto, tá? Uma foto nossa. Vamos ver aqui, então a gente não consegue se reunir. Vamos ver se está todo mundo aqui na foto. Junta aí. Eu mais faço isso. Mais uma, Marta, junta mais um pouquinho. Aqui. Enfim, a gente fica com esse registro fotográfico do segundo webinar, então, do 14º Espaço da Alma. A gente gostaria de agradecer muito a ajuda de vocês nesses 14 anos do Espaço da Alma, que tem sido fundamental para que a gente dê conta. O ano passado foram atendidas 350 pessoas. São 2 dias em geral, são 2 turnos manhã e tarde, né? Em espaços pequenos, o pessoal é super parceiro, trabalha muito, né? E todos voluntários, né? E os voluntários, a gente tem 50% de voluntários externos e 50% de pessoal do hospital. Então, as pessoas estão precisando, né? A gente, enquanto terapeuta, precisa desse exercício do aprendizado e de trabalhar. E o Reiki, ele tem uma coisa muito bacana, que é esse atendimento à distância. Então, não é à toa que a gente está começando a trabalhar, porque esse é o nosso desafio atual, né? Como a gente vai ajudar as pessoas à distância, e a gente tem um instrumento para ajudar as pessoas à distância. É claro que o contato com o terapeuta é fundamental, o contato humano, ele é extremamente importante. Mas, nesse momento, o nosso desafio é atender o maior número de pessoas, aliviar a ansiedade, dar um equilíbrio para que as pessoas possam lidar com esse momento desafiador da quarentena. Então, a gente agradece muito a participação de vocês, da Cássia, que está nos ouvindo, da Márcia, da Lu, né? Porque esse trabalho é um trabalho de todos. Eu posso falar, Marta? Claro. Tá, eu agradeço muito por essa oportunidade e eu sou eternamente grata pelo Espaço da Alma, porque quando eu fui para Clínicas, eu entrei em agosto, daí em dezembro, eu me lembro que a Loire falou, tu sabia que a Márcia Weissheimer é reikiana? Porque a Loire já me conhecia do Santo Antônio, né? Então, e a Márcia era diretamente minha chefe, né, na época, no HCPA. Aí ali eu vi, bom, isso é um sinal, né? E aí começou essa caminhada do Espaço da Alma, e a gente sabe, quem participa dos eventos do Espaço da Alma, a gente sabe que realmente o quão é necessário a dedicação extrema, porque pega a maca, pega espaço, as gurias sabem, elas ficam tomando frente de tudo que precisa acontecer naquele dia, né, específico que é oferecido o trabalho do Espaço da Alma para os funcionários do HCPA.
E eu vejo que hoje o nosso grande desafio realmente é colocar o maior número de pessoas para conhecer o Reiki e se tornar reikianos. Porque é somente dessa maneira que tu vai ter pessoas que possam realmente realizar o trabalho, juntando, até ajudando nesse trabalho à frente de pesquisa. Isso é necessário, né? As pessoas fazendo o seu autotratamento e podendo ajudar as outras pessoas também a realizar o tratamento. Então, por isso que eu digo, vai dar tudo certo, as coisas estão acontecendo, né? Eu sempre falei que meu sonho é participar com pesquisa, eu sempre deixei isso muito claro lá quando estava lá na Santa Casa, no Santo Antônio, aí, para a Márcia, a Marta, a Lu, que me conhece já bem há mais tempo, elas sabem, né? E eu desejo sinceramente que isso aconteça, e vocês podem contar comigo e com todas as pessoas que eu conhecer, com o Reiki, que possam estar disponíveis, né, para ajudar nesse trabalho. Tá? Então, muita força, muita gratidão, e que a gente possa fazer uma caminhada aí que possa ajudar o todo, tá? Gratidão, gratidão, muita gratidão mesmo por tudo. A gente agradece muito, Mari, a tua participação, não só agora, mas em todos os espaços da alma que tu estivesse. Sim. Cássia, querida. Permita que eu deixe só uma palavrinha, já que eu estou aqui, acompanhei, gostei muito do que eu ouvi. E eu, como reikiana, iniciante, mas principalmente como usuária, como paciente, eu queria agradecer vocês, todos vocês, e tudo que estimula vocês, toda essa energia boa de vocês, porque realmente é o que as gurias falaram, é um túnel, né? A gente entra num túnel e sai totalmente diferente, entra num túnel escuro e sai com muita luz. É uma experiência pessoal, mas eu acredito que seja para todos assim, o resultado é ótimo, e eu acho que vale a pena. Vamos aproveitar, inclusive, esse momento, que a gente não precisa se deslocar para um prédio, para uma sala, vamos receber o Reiki à distância, onde quer que a gente esteja, a gente pode receber. É tão eficiente quanto. Então, a gente pode... Agora não tem limite, né? Não tem desculpa, porque eu não posso ir até o tal lugar, uma hora marcada. Vamos aproveitar esse momento, que vai ser tão eficiente quanto se fosse pessoal, fosse numa sala, enfim. Obrigada, gurias. Obrigada a todos. Muito, Cássia. Gratidão, gratidão. Nós agradecemos muito esse momento e essa disponibilidade de vocês. O Reiki, assim como para vocês, ele também entrou na minha vida como um instrumento de cura, não só física, mas emocional e espiritual, e tem me ajudado nessa trajetória. Tá? Então, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista pessoal, a gente sabe que é uma possibilidade de uma melhor vida, de uma melhor qualidade de vida. Eu acho que é esse caminho que a gente busca para todo mundo, principalmente para os cuidadores, que nesse momento, todos eles, o pessoal da enfermagem, o pessoal médico, todas as pessoas que estão ligadas, né, podem se beneficiar. Com certeza. A participação de vocês, a disponibilidade, o voluntariado nesses anos, e vai continuar, porque isso vai passar, tudo passa, isso vai passar. Então, ano que vem, a gente vai ter um espaço da alma para os reikianos ao vivo e a cores. Muito obrigada. Só reforçando para o pessoal colocar o seu nome, né, mandar o nome, acho que tem um link, né, na intranet que dá para se inscrever, e também no Facebook, no Caminhos da Luz, hoje das 18 às 18h30 vamos estar transmitindo. Obrigada, Indara. Eu que agradeço. Obrigada por tudo, pessoal. No dia 21, temos a próxima webinário, tá? Vai estar toda a programação na intranet. Contamos com a participação de todos na transmissão ao vivo e ainda estamos vendo como vamos disponibilizar as gravações desse momento. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Gratidão. Obrigado, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.